Deu start aqui na gravação. Sejam bem-vindos a. Deixa eu compartilhar aqui, que aí fica melhor explicitado aqui. Beleza, agora sim. Então, pessoal, né, eu pedi para o José aí avisar o pessoal que estava entrando na outra sala, né? Então, sejam bem-vindos à segunda aula aqui. Relembrando, ela vai estar. Porque geralmente as web aulas ficam na biblioteca, né? Agora com esse novo layout, ele fica aqui no vídeo aula, mas as mensagens que eu envio para vocês eu aviso. Então a gente já tem a primeira, né, que foi a do dia 1º do 6, e daí, né, depois que eu terminar a aula aqui, ela já vai ser colocada nesse espaço aqui, né, dentro da aba vídeo aula, beleza? Então, pessoal, e aí eu estava revisando aqui o que eu falei na primeira aula. Eu falei basicamente da teoria. Então, assim como eu fiz aquela aula especial que vocês pediram para a Mariana, eu já agora assim incisivamente para as atividades, né? E daí eu dando instrução sobre como fazer as atividades, sobrando um tempo, eu pego e ajudo vocês aí em algumas em deixa eu só olhar aqui ver se está certo. Isso. Aí eu ajudo vocês aqui. E a gente tem que tomar cuidado, porque essa aqui é a gestão da manutenção. Vocês não podem esquecer que tem o fórum de discussão. Geralmente, não sei se vocês lembram, de outras matérias que tem fórum, por exemplo, eletricidade básica, se eu não me engano, tem um fórum. Aqui no AVA, geralmente ela fica aqui ou em primeiros passos ou em comunicação. Nesse caso, o fórum dessa UC aqui de gestão da manutenção, ele fica aqui em situação de aprendizagem. Então, ó, a gente tem essas duas tarefas aqui, ó, que está no nosso cronograma aqui, né? Atividade 1, atividade 2. O término dela tá hoje aqui. Eu já pedi, a Mariana já abriu, se eu não me engano, acho que dia 22, se não me falha a memória. Ela já deu extensão de prazo aqui para dar tempo, né? Porque vocês tiveram um problema com eficiência energética, né? E com certeza o problema ele se estendeu aqui em gestão da manutenção, né? Então, conforme o pedido de vocês, e eu vi que se faz necessário, eu já dei aqui uma extensão para vocês dessas 3 atividades. Então, eu vou só dar uma instrução rápida aqui do fórum de discussão. Vamos até ver se alguém já respondeu alguma coisa. Ó, essa primeira aqui, ó, fica aqui, ó. Ela está aqui para finalizar hoje, mas não se preocupe, que já foi dado extensão aí. A Mariana já fez isso. Então, vocês vão ter autorização para enviar. E daí, aproveitando, né, o ensejo, eu olhei aqui, até o José estava conversando comigo, eu olhei na turma de vocês de eficiência e já pedi também para ela abrir lá o envio, né? Que às vezes o envio ele podia estar fechado para vocês, né? Então, também o de eficiência está aberto lá, tá? As duas, tanto a eficiência, essa daqui de vocês, a antiga, né? A eficiência como a gestão tem prazo de extensão, né? E o José, ele até falou que no dele ele não estava conseguindo rodar. Eu fiz um teste aqui, ele está ok aqui, tá rodando aqui. Eu aconselho vocês a vir no navegador, ó. Você vem no navegador e ele dá uma restartada aqui. E aí tem também a opção, quando você clica aqui, para você ir direto para aquela pasta do YouTube, né? Ou então você coloca aqui no canto, que aí ele aparece em tela inteira, né? Então esse daqui foi o que eu enviei para vocês, né? O que eu gravei ontem, enviei para vocês lá na parte lá de eficiência, tá bom? Aí qualquer problema que vocês tiverem, igual o José relatou aí, vocês me avisam. Agora vamos voltar para a nossa digestão, né? Então, o fórum, nesse caso dessa matéria aqui, ele também fica em situação de aprendizagem. Então, vocês veem aqui, ó, que eu aconselho vocês a fazer o fórum como se diz, o mais rápido possível, que ele é bem simples, né? Eu até separei aqui, ó, até
até o presente momento ainda ninguém enviou, né? Então, eu vou dar uma instrução aqui de como que vocês podem proceder. Aqui, ó. Faça uma pesquisa no livro didático e na internet, depois responda. Olha a pergunta que vocês têm que responder. Fazer essa pesquisa e daí vocês postam aqui, ó. Aí, quando vocês vêm aqui, vocês clicam em responder, né? Que aí vai aparecer o nome de vocês, o espaço. Vocês podem digitar aqui nessa aba aqui, vocês entenderam? Vocês estão lá em situação de aprendizagem, ó. Vem aqui, ó, clica em fórum de discussão e ele aparece aqui, hein? Então, ó, como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder, incentivador e avaliador sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados, ou seja, a sua equipe. Porque o supervisor, né, dentro da manutenção, ele tem esse papel, né, de ele tá de longe do serviço. Tem muita gente que tem aquele estigma, esse supervisor, tem empresa aí que chama chefe de equipe, né? Ah, esse cara aí só fica olhando a gente, aí fica lá de longe, não faz nada, não trabalha nada. Eu é que pego no pesado aqui, eu que trabalho, né? Existe esse estigma, mas esse supervisor, ele tem que ficar de longe. Porque imagina você aqui, ó. Vou pegar essa tarefa aqui, ó. Essa daqui é uma tarefa de você fazer a manutenção, ó, nesse isolador de pina. Geralmente, quando a gente vai fazer um procedimento de rede, só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só colocar aqui em tela inteira. Então, pessoal, né, geralmente um trabalho de rede, você estica uma lona, pega as ferramentas necessárias que você vai utilizar, aqui no caso, ele vai fazer a troca do isolador de pina, essa troca aqui, ó. Tá vendo esse isolador aqui, ó? Isso aqui é uma rede nua, a gente já tá dando spoiler lá para manutenção e operação do CEP, né? Então, essa aqui é uma rede nua, ou seja, o cabo ele não tem uma proteção plástica, igual a gente tem lá nos circuitos, né? Instalações elétricas prediais, né? Gerais aí, né? O cabo ele tem um revestimento de plástico. Nesse caso dessa rede, né? O nome dela é rede N, né? Vou colocar aqui para eu poder escrever aqui e aí a gente discutir. Então, ó, isso daqui é uma rede nua. Nua, ele está querendo dizer que esse cabo aqui, né? Lembra que eu não sei se eu comentei com vocês ainda. Existe um cabo, esse cabo aqui é alumínio com alma de aço, né? Geralmente esses 6 fios aqui, eles são de alumínio e o fio interno aqui, ele é de aço, né? Relembrando aí, né, que o aço é uma liga, né? É uma mistura aí de ferro com carbono. Então, esse cabo nu, né, por fase aqui, a gente tem 13,8 kV. Não, por fase, desculpa. É as duas aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. Só um minuto, galera. Vou apagar aqui que eu falei besteira aqui. Não, por fase aqui, ó, o pessoal chama de alta tensão, mas na verdade, né, ela é classificada como média tensão, mas enfim, né? Então, por fase, eu tenho cerca de 7.965 volts. Aí, duas fases, eu tenho a 13,8, que é a nomenclatura que o pessoal chama, né? Kilovolt. Aí, as três fases, aí geralmente vamos supor que esse daqui é o lado da rua, né? Então, aqui seria a fase A, fase B e fase C, né? Então, você imagina, né, vocês olhando a tela aí, vocês estão de longe.
Imaginem se vocês como supervisor, né? E aí a equipe que está junta com vocês, ou mais dois componentes, ou mais três componentes, dependendo do tipo que a equipe é, né? Tem a equipe leve, né? Equipe média, equipe pesada. Aí dependendo quanto, né, maior for esse termo de peso, né? Mais membros vão ter na equipe. Aí sempre tem um chefe de equipe, ou, né, ou um supervisor, dependendo da nomenclatura da concessionária local, né? Aí as três fases, se não me falha a memória, dá acho que uns 25 kV, se eu não me engano. Então, todas essas fases. Aí, imagina, isso aqui é perigoso. É lógico que você fazendo uma manutenção, né, utilizando as 5 regras de ouro, você vai desenergizar o circuito. Mas imagina, você aqui, né, no olho do furacão aqui, fazendo a manutenção, a troca, né? Vamos lá, deixa eu... Só um minutinho aqui, só. Imagina você aqui, né, fazendo essa montagem aqui, né? Colocando esse isolador de pino, né? Colocando o laço preformado aqui, né? Você concorda que você está perto aqui da ação? Deixa eu mudar o slide aqui, ó, né? Eu, chefe, estou aqui longe, né? Ou seja, imagine se você é o chefe e você, da onde você está, né? Olhando o celular, olhando o computador, você tem que estar de longe. Agora, o seu comandado, né, o componente da sua equipe, ele está ali, ó, próximo ao serviço, ele está fazendo a tarefa, ou seja, ele está concentrado ali realizando aquela tarefa. Aí, às vezes, acontece, né, aí eu vejo que alguém está com uma, sei lá, uma vara de bambu, e aí o cidadão, não tem esse pessoal doido aí, fala, ah, não, religar, vamos supor que a energia acabou porque vocês tiveram que fazer o desligamento. Aí o cidadão lá sem noção pega aquelas varas lá de pegar manga, né? Ou uma vara de bambu gigante, e o cara fala: Não, eu já vi, é só abrir umas bananas, o pessoal chama de banana, né? Na verdade é uma chave fusível. Aí não é só abrir essas bananas aí e tá tudo safe, tá tranquilo. Aí imagina, você tá trabalhando, o circuito, você deixou ele desenergizado para aterramento temporário, aí o infeliz está lá na frente, mas você está prestando atenção na tarefa que você está fazendo ali, você em cima ali na escada, ali no poste ali, concentrado fazendo a tarefa. O chefe de equipe, ele tem o mesmo conhecimento que você. Provavelmente é por que que ele é o chefe? Porque ele tem um tempo de serviço. Antigamente esse serviço ele era assim, era meio que de confiança. Eu, né, é chefe da equipe, ou antigamente era a concessionária que pegava todos os serviços, hoje em dia são as terceirizadas, né? Eu pegava e elegia, ó, fulano de tal vai ser o chefe de equipe, porque ele já trabalha há 30 anos, há 40 anos fazendo esse serviço, ou seja, ele tem mais conhecimento. Desculpa, mais conhecimento não, ele tem mesmo conhecimento, mas ele tem mais o quê? Experiência, vivência naquela realização de trabalho, por isso que ele é o chefe. Hoje em dia, por exemplo, né, a Enel, né, anterior já estava fazendo isso, provavelmente a Equatorial faz o mesmo, né? Ela promove treinamentos, né? Por exemplo, você quer ser um supervisor, um chefe de equipe, você tem que ter no mínimo 2 anos aí de experiência em rede mortas, né? E é lógico, né, ter feito o curso, ter a capacitação, né? O pessoal chama de capacitação, dependendo da instituição, aqui no Senai chama de qualificação, né? O nome do eletricista ali do curso é curso de capacitação, né? Então, você tendo a capacitação e tendo a experiência, você, além de trabalhar na rede, você tem o quê? Você tem a atribuição de poder ser um chefe de equipe. Então, esse chefe de equipe ele vai detectar, ó, tem um cidadão ali, um doido ali, querendo, né, abrir e fechar o circuito. E aí você tá o quê? Tá aqui de longe, você tá de olho, né, em quem está trabalhando. Geralmente um vai estar no poste, igual tá aí na foto, outro vai estar embaixo, né, pegando as ferramentas. Lembra que eu falei, ó, existe um procedimento operacional padrão, né? Você é, é, seleciona as ferramentas, os equipamentos que você vai precisar para realizar a tarefa, e daí você inicia, né? Faz a APR, né? Análise preliminar de risco aqui, né? Ah, não, beleza. Quais que são os riscos? Riscos, além do choque elétrico, que é o óbvio, né?
quais são os riscos adicionais, queda, né? Quais que são os EPIs que você vai utilizar, os EPCs, a sinalização, né? Então, ó, já nesse formulário que eu peguei de propósito, porque aqui está falando aqui, ó, todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho. O que é importante para o chefe de equipe? Hoje em dia, como é que eu trabalho? Por exemplo, você trabalha para uma terceirizada, sei lá, que não me vem nenhum nome agora aqui. Você trabalha para uma terceirizada e daí o regime desse trabalho aqui, ele é de plantão. Então chega o pessoal de plantão, né? Você é o chefe de plantão de hoje, e chega a equipe, sei lá, mais 3 eletricistas, né? Às vezes tem um eletricista, né, que ele é mais, assim, extrovertido, outro é mais quieto, né? Cada um tem o seu, né, como se diz, o seu jeito ali de ser, né? Ou mais extrovertido, mais quieto. Aí vamos supor, o cidadão é extrovertido. Aí chega calado, assim, como se diz, ó, gente, está dando microfonia aí. Quem está com o microfone aberto aí, por gentileza, fecha aí. Tá dando eco aqui. Ah, não, beleza, valeu, viu? Então, pessoal, você percebe, né? Você sendo o chefe ali de equipe, ou seja, você tem a capacidade para fazer a mesma tarefa de quem você está comandando, porém, você, como tem experiência, né, de várias situações que ocorreram, nas várias manutenções, né, que vocês fazem, né? Porque, assim, a boa manutenção, a chamada boa prática de manutenção, o pessoal nem percebe, né? Eu já vi empresa aí, o pessoal falando, por exemplo, ali na Arroz Cristal, né? O pessoal chegou para mim e falou assim: ah, não, eu quero ser da manutenção da parte eletromecânica, eu quero ser aqui da parte elétrica aqui, porque que o pessoal não faz nada? Aí eu falei, por que que ele não faz nada? Por que que você acha que eles não fazem nada? Ah, porque eu não vejo ninguém parando aqui, fazendo as coisas, só quando tem um negócio aí que. Aí eu falei, esse negócio que você está falando aí, quando todo mundo para, quando não está tendo produção, é a chamada parada programada, né? Você programa um tempo ali para você dar a manutenção que as máquinas precisam, mas isso tudo é o quê? É planejado, né? Igual a gestão é o quê? É gerir, né? Gerir o quê? No caso, a manutenção, ou seja, você manter o sistema elétrico, né? Você manter o maquinário ali no chão de fábrica, né? Ele funcionando de forma ininterrupta. Então, a boa prática de gestão ou de manutenção é uma prática em que o pessoal não percebe, inclusive o usuário, né? Se a gente falar de um sistema de potência, ele não percebe que esse sistema ele está sempre em manutenção. Por quê? Porque essa manutenção é programada e quando, né, essa programação, né, ela exige, igual num sistema numa rede de distribuição, ela exige que o sistema seja desligado por algum motivo, né? Eles, dependendo do circuito, eles adotam uma equipe, a chamada equipe de linha viva. Essa equipe de linha viva vai dar a manutenção necessária. É lógico que se tiver um colapso na rede, né, quebrar um monte de poste, cair cabo, aí não tem como, né? Você tem que desenergizar. E mesmo porque a energia vai cair, né? Mas quando, né, eu preciso dar a manutenção e eu não posso deixar a energia cair, seja, né, na parte da manhã, seja na madrugada aí, ou seja, não tem como, né? Eu tenho que fazer a manutenção com ela energizada. Ah, meu professor, mas segundo a NR10, a prioridade não é desenergização? Sim. Porém, existem técnicas, né? A técnica de trabalho à distância, a técnica de trabalhar o contato, que é o pessoal da linha viva de distribuição faz, a técnica de trabalho ao potencial, o pessoal da linha viva de transmissão faz, né? Existem essas técnicas e todas essas técnicas têm procedimento, né? Se tem manutenção, se tem gestão, tem procedimento, ou seja, tem essa documentação aqui, ó. Existe uma documentação semelhante a essa daqui, né? E você tem o quê? O passo a passo, igual eu comentei na aula teórica anterior. Então, pessoal, indo nessa pegada aqui, ó, o gestor, ele tem que ter aquela, como se diz, ele tem que ser incisivo, né? Ele tem que ter um carisma, né?
mas ele, na hora que é necessário, né, por exemplo, você vê o cidadão, já aconteceu, né, numa empresa aí que eu trabalhei em Goianésia aí, né, que eu prestei serviço. O eletricista chegou, né, desculpa a expressão, mamado mesmo, o cara, né, estava comendo água, chegou bêbado. Daí, né, o supervisor lá, né, o da terceirizada para ele trabalhar, falou: "Não, cara, você não vai trabalhar não". O cara estava louco, louco, louco. Aí: "Não, vou trabalhar, não sei o quê". Aí ele já viu, né, e pelo cheiro, né, de álcool aí, ele já viu que, né, que não, né, não era necessário, né. Ele pode até ser uma pessoa que tem carisma benquisto, né, mas é lógico que ele não vai sacrificar, né, além da segurança da pessoa que está bêbada, né, ou está indisposta, ele não vai o quê? Sacrificar a segurança da sua equipe, né. Porque se eu estou ali como supervisor, eu tenho que ter o carisma, para eu ter o quê? Eu ter a colaboração de todas, mas também, quando for necessário eu falar que não, né, você não pode, né, o pessoal tem que acatar, né, porque, vai acontecer com certeza um acidente. Então esse item aqui, ó, ele já está o quê? Aí, ó, todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho. Quando a gente fala mentalmente, a gente já vê que não é um componente elétrico, é uma pessoa, né, é um membro da equipe. Olha, anotar os riscos que não se enquadram, esse aqui não está nem tanto, ó o 10 aqui, ó. Todos entenderam os requisitos de segurança para executar essa tarefa? Se sim, ok, você continua aqui fechando aqui a OS, né, a ordem de serviço. Se não, você vai fazer uma orientação. Às vezes, o cidadão não é que ele está passando mal, mas às vezes ele, né, não está lembrado do quê? Ele não está lembrado de algum procedimento aqui, no caso, eu peguei esse aqui aleatório, né, desenergizar um trecho de trabalho. Ele está lembrado de um desses passos aqui. Aí você vai rever, né. Ah, tem um passo aqui, ó, o passo 3 aqui, ó. Como que você, né, vai fazer a abertura, ó. A chave mais próxima da chave do meio, depois a chave mais longe, depois a do meio. Existe esse passo a passo aqui. Às vezes o cidadão não está lembrando. Eu mesmo, eu lembro mais é da rede que está aqui, ó, essa rede que é a rede tipo N, essa rede aqui eu lembro de cabeça. Agora tem a M, que é a meio beco, tem a tipo B, né, a beco total, tem a rede compacta, tem a rede triangular, ixi, e dependendo da rede, principalmente a beco total e a meio beco, é uma sequência diferente do que está nessa aqui no documento. Às vezes o cidadão simplesmente não lembra, né, "Ó, ô fulano, eu não estou lembrado aí como é que é numa rede meio beco, ou na Beco Total, aí vocês vão, olha lá na documentação, tem muito vídeo aí também, né, de uns fabricantes que eles mostram, né, os tipos de rede e mostra como que você vai fazer a abertura, e aí o fechamento é ao contrário. Ok, professor, entendi. Então, ó, você vai, né, ó, cabe você, né, o aluno, apresentar uma resposta à pergunta acima, né? Como que esse supervisor pode equilibrar entre o papel de líder, incentivador, né? Ô, pessoal, vamos fazer o serviço. Existe um estigma aí na área de distribuição, né? Que é o pessoal, né, da rede desenergizada, né? Ou vulgo linha morta, né? Eles fazem o trabalho bem rápido. Eles gostam de fazer, né? Montar, por exemplo, tracionar esses cabos aqui, ó, instalar esse isolador de pino aqui, de forma bem rápida, para eles terminar o serviço, tanto a rede de, né, média tensão, como a rede aqui de baixa tensão, né. Às vezes, dependendo do serviço, não é aconselhável você fazer de forma rápida, né. Então você pode incentivar o pessoal: "Ó, quem terminar mais rápido, dependendo do serviço, né, vai, né, sei lá, eu vou pagar uma coca", por exemplo, né, sei lá. E, como se diz, abram a sua mente aí, né, imaginação. Você pode fazer eh com a equipe de segurança do trabalho, né, o pessoal lá da CIPA, né, uma ação aí para incentivar, ou até mesmo você, né, se você, né, tem uma certa eloquência, se você é bem visto, né, pelos seus colegas, né, "Não, ó, fulano de tal, né, é um bom na equipe aí", você, né, por exemplo, você não simplesmente dá ordem para o pessoal, né, você falou: "Ô fulano, por gentileza", né, a minha mãe, né, que Deus a tenha,
A minha finada mãe dizia, né, que educação faz, né, faz bem, né, principalmente aos dentes, né? Então, se a gente pessoalmente, né, às vezes você é meio bruto, né, que não tem aquelas pessoas que são mais assim sérias, mais bruta, né? É bom você, segundo o Dale Carnegie, né? Ah, você, né, dá um sorriso, ô fulano, e aí, tudo bem? Cumprimentar primeiro, e depois, ô, sabe como é que é, fulano? Ó, a gente vai fazer esse procedimento aqui hoje, tal, assim, assim. O que que você acha? A gente pode, né? Você tem condição de fazer esse procedimento? Né? Vocês estão vendo que é melhor essa forma, a forma de abordagem, né? Você pode comentar aí. Aí já pensou se eu chego aí e falo, não, fulano, ô José, ô Zezinho, né? Eu nem te tratei pelo seu nome, né? Eu chamei de Zezinho, né? Ó, minha intimidade, eu nem tenho intimidade. Ô Zezinho, ô Ribameiras Dance, né? Faz esse negócio aí pra mim. Aí você, mas... Não, mas eu não tô entendendo isso não, professor. Faz logo aí, rapaz. Anda logo aí, que senão né? Eu dou um balão aí, né? Que o pessoal chama, né? De dispensar a pessoa, né? Ou seja, a forma que eu abordei o José de Ribamar aí, né? Eu, né, chamei ele por apelido, né? Ou diminuí ele, né? Falei já dando ordem, né? Não é porque eu sou o chefe, é que eu tenho que pisar nas pessoas, né? Eu tenho que ter uma forma, né? De abordar todo mundo, né? E quando a gente faz isso todo santo dia, né? Sei lá, até como se diz, você está no supermercado, né? Você dá uma boa noite para a caixa, né, que está ali te atendendo. Oh, muito obrigado, viu, e tal. Eu sei que ela está trabalhando ali, né? Vamos dizer assim, é obrigação, mas não custa nada, né? Muito obrigado, fiquem com Deus, né? Ou bom dia em nome de Jesus, sei lá, né? Conforme vocês vão ver que esses tipos de técnicas, né, interpessoais, eles vão ajudar você, né, na prática aí, né, de equilibrar, ó, equilibrar entre o papel de líder incentivador, né, e avaliar aquela história, né? Geralmente eu sou da segurança do trabalho também, né? Então, você que avalia as pessoas, você tem aquele estigma, não, lá vem esse cara lá já mandar em mim, né? Avaliar. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa empresa em que eu era, né? Eu fui contratado como projetista, né? Da parte de elétrico. E quando eles descobriram que eu era também engenheiro de segurança, moço do céu, eles não sentavam nem na mesma mesa que eu. Aí até uma vez eu ouvi, não ri não, viu? Eu ouvi o cidadão falando assim, ó, né, o cara tá infiltrado, ele é X9. Aí o outro perguntou, por que X9? Aí ele é da segurança do trabalho. Ele é projetista aqui, mas o cara, qualquer deslize que a gente dá aqui, ele vai o quê? Ele vai caguetar a gente. Olha só, a mentalidade, né? Então, agora, se eu tratar as pessoas bem, né? Provavelmente, né? Se ele tem esse estigma na mente dele, ele vai falar, não, esse cara é da segurança do trabalho, mas ele é gente boa, ele é legal, ele pede as coisas por favor e por aí vai. Então, essa é uma ideia, vocês podem postar aqui no próprio fórum. Agora vamos para a segunda atividade aqui, que é a primeira aí. Ó, já tem dois que enviaram aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Tá estranho. José, deixa eu ver, é só você que está online agora aí? Acho que tá eu e o Valdemir, professor. Bom, um de vocês dois aí, vocês conseguiram baixar a tarefa, a folha? Não, sim, professor, as outras atividades eu visualizei tudo aqui, né? Uhum. Aí, deixa eu te explicar. Como eu consegui só, Então, mas você baixou ela pelo SCORM, não foi? sim, Ah, aí, sim. É porque tem dois jeitos, né? Ou você é, baixa ela aqui na página e ela deveria estar postada aqui. Eu vou pedir para postar a folha aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. ela tá aí. Tá aqui. Então tem dois jeitos. Ou você vir nessa pastinha aqui, é porque às vezes ela fica aqui embaixo. É porque ela tá oculta dentro dessa pasta aqui. Ou você pega pela própria pasta aqui, ou então lá dentro do SCORM, né? Eu acho mais rápido pegar aqui na folha aqui, né? Não, beleza. Então, ó, a gente tem a folha de resposta da atividade 1, né?
Deixa eu baixar aqui. E você estava falando o quê? Deixa eu fazer aqui uma pasta aqui para eu não perder o fio da meada aqui com vocês. É porque eu consegui, só consegui abrir a tela das atividades hoje, né? Porque eu não tinha pagado meu boleto. E aí eu Hum. conversei com o pessoal do Senai e aí eles conseguiram só hoje de manhã. Por isso que Não, mas assim, eu tô um pouco tranquilo. atrasado. Não, mas assim, eu pedi para, como teve a questão também do workshop, né? E aí no workshop eu liberei vocês para assistir, né? Que aí num momento posterior eu gravava a aula, né? Essa que foi disponibilizada hoje lá da matéria anterior, né? Deixa eu ver se eu colocar aqui atividade, gestão. Colocar tudo no mesmo lugar, pessoal, que aí deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar na pasta aqui só para vocês, né? Então, A1, aí você estava fazendo a pergunta aí, Zé? Não, Ah, não, é, era isso, né? foi até bom, né, eu estar vendo a aula, que eu já tirei algumas dúvidas aqui, né, em relação às atividades aqui, Não, eu mas peguei, eu fui fazendo pelo menos um exercício de cada um lá da eficiência, né? Que eu vi que realmente, e essa de eficiência, vamos dizer, o calcanhar de Aquiles dela é que a segunda folha de atividade, ela é o quê? Material para a primeira folha. Se você não baixar a segunda, você fica ali doidinho, né? Porque os dados parece que eles brotam do nada, né? Então, uhum, aquela planilha ali é os dados que o analisador de energia colheu. Então, aqui, atividade 1, montando a equipe do Modern Mall. Tem até gente, eu esqueci o nome. Tem um pessoal que dá manutenção, é porque é o seguinte, por exemplo, aferição da resistência do aterramento, né, do SPDA, né, que é da captação, descida e do aterramento em si, né, que faz parte do SPDA, né, que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Numa unidade consumidora normal, numa casa, ou em uma edificação que tem até 4 andares, geralmente, quando é necessário, né, um SPDA, desculpa, pessoal, quando é necessária a instalação de um SPDA, geralmente o laudo, às vezes o bombeiro civil, né, que acompanha, às vezes ele fala as informações desencontradas. Geralmente é anual, todo ano, né, ele vai naquela edificação, né, que tem um SPDA, por exemplo, ou que há necessidade de aferir o aterramento, né, para ver se a resistência está próxima de zero, né? Geralmente é anual, mas esse qual Modern Mall, né, que é provavelmente o quê? Um shopping center, aí tá falando aqui, né? É porque eu lembrei dessa empresa. Geralmente um shopping center, porque o shopping center você tem o quê? No horário de serviço, vamos dizer assim, você tem um fluxo de pessoas muito grande, ou seja, se acontecer um incêndio, por exemplo, você tem que ter, né, as indicações aí da rota de fuga, iluminação de emergência, né, e vários outros sistemas ali, suporte, porque o risco, se acontecer um acidente, o risco, né, o de danos, né, o grau de risco, ele é muito alto, porque vão haver muitas pessoas. A mesma coisa acontece em uma universidade, por exemplo, né? Então, com base nas informações do escopo do contrato, né, de manutenção do Modern Mall, onde estão definidos todos os equipamentos contidos no shopping, o horário de funcionamento expediente e a criticidade, né, ou seja, o nível de risco, né, de atendimento para manutenção corretivas e preventiva. Por exemplo, no shopping center aqui, ali no Flamboyant e esses outros shopping centers, estou falando do Flamboyant porque eu conheço mais o pessoal da equipe lá. Por exemplo, eles dão manutenção noturno, porque as lojas, né, ou seja,
o- as licenças que o pessoal lá de uma CIA, por exemplo, de uma Riachuelo, são assim, são o aluguel, né? São valores assim muito altos. Então, no horário de serviço, eles têm que estar aberto porque tem que ter fluxo de caixa, né? Eles têm que vender, né? Porque senão, né, o negócio ele fica inviável, né? Então, eles fazem turnos, né? Toda manutenção, troca de piso, tudo acontece à noite. Então, eles fazem uma programação de modo em que a manutenção ela ocorra exclusivamente no horário noturno, né? Beleza. Então, além do escopo, né, do que é necessário aí, né, você possui a lista emitida pelo RH, né? Ó, tá aqui a lista de funcionários, ó, o anexo 2 da Inteligência Man, né, com todos os perfis dos funcionários que podem ser alocados na manutenção. Por segurança, né, a empresa, né, a Inteligência Man, define que todas as atividades devem acontecer em dupla, né, e principalmente se ela for uma atividade ligada com eletricidade, ó, na parte de automação, né, existe a parte de controle, mas também existe a parte elétrica que que dá suporte, né? Dá energia para os equipamentos, né? Mas de forma padrão, né? Então é sempre em dupla, né? Que é a recomendação em trabalho em eletricidade, né? Em turnos de 8 horas, né? Um técnico pode estar alocado para atender duas atividades dentro de um mesmo turno. Ou seja, às vezes ele fica 4 horas em uma localidade e as outras 4 horas, né, no mesmo turno, né, em outra, né? Ele faz uma baldeação ali, né, no carro da empresa, por exemplo. Aí, com esse conjunto de informações, monte a equipe de manutenção do Modern Mall, né, com os perfis apresentados e com a menor quantidade de funcionários possível. Então, vocês vão colocar aqui, né, deixa eu fechar aqui alguns. Só um minuto aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, José. Procurando aqui. Eu deixei o documento aberto. Eu acho que ele fechou aqui, só um minuto. Vou dar uma busca rápida aqui. Eu tinha deixado ele aberto aqui. Aí o que que eu fiz aqui? Na elaboração. Ah, tá aqui. Eu peguei e fiz uma simulação utilizando a tabela aí. Para a gente não perder muito tempo, né? Que já está chegando próximo do horário aqui. Eu peguei, ó. Necessariamente, pessoal. Ó, aqui alguns disclaimers aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. O que que você vai ter que realizar aqui, ó? Ó, o preenchimento correto dos profissionais aqui, ó. Eu peguei aqui a subestação, né? Ó, tem aqui subestações e tem os turnos aqui, né? Ó, iluminação das áreas comuns, né? Tem tudo aqui, ó. Painéis de bomba, ó, bombeamento das elevatórias. Beleza, ok, né? Então, nessa lista aqui, ó, lista de funcionários, né? Aí tem o escopo do contrato. É o ideal que vocês leiam para vocês se inteirar mais aí, né? Aqui tem as orientações para atividade, como é que você vai fazer, né? A folha de resposta, que é essa que você vai fazer e me enviar. Eu peguei aqui, ó, e fiz a minha aqui, a pessoal, né? Até para me ajudar para eu fazer a correção aqui, né? Então, ó, você vai ter que, né, se ater aqui dentro daquela lista ali, né, que está em anexo aqui, ao preenchimento correto, né, dos profissionais ligados aqui, né, a cada área, ó, eletrotécnico com um curso de CEP. Ó, iluminação de áreas comuns, né, se você vai acessar acima de 2 metros de altura, né? Segundo a NR35, já configura, né, do piso, você está aqui no nível 0. Mesmo que, sei lá, no 10º andar, por exemplo. Mas você tem o quê? Se você vai trabalhar
acima de 2 metros, você já tem que utilizar o quê? Talabarte, tipo Y, cinto tipo paraquedista, né? Linha de vida, né? Se ater à colocação, né? Isso no treinamento, né? Se ater à colocação correta, né? Você vê que o trava-quedas ele tem que estar com a seta para cima, né? O moitão e por aí vai, né? Então, eu peguei dentro daquela lista aqui, né? Eu não vou falar o contexto agora, que senão como se diz, a gente perde tempo aqui, né? Mas é pelo menos dois aqui, ó. Pelo menos dois. É lógico que se você, né, achar necessário, você vai colocar dentro da lógica mais pessoas para fazer atividade, né? Fazer aquele. Lembra que eu falei aqui, dependendo da equipe, né? Tem, sei lá, equipe leve, equipe pesada, né? Equipe média. Aí dependendo, você tem pelo menos dois ou, né, mais que dois aí fazendo a tarefa aqui, né? Então, ó, você tem que se ater ao preenchimento correto, né? Em cada atividade, sem estar em turnos diferentes e sem aparecer em mais de duas atividades aí, né? Então, estão vendo aqui, ó, turno 1 aqui, ó, tá o Alex, né? O Leonardo, o Fernando e o Pascoal aqui. Já no turno 2, né? Tem pelo menos dois, mas tá o Yuri e o Leandro. Já no turno 3 aqui, ó, tá o Leonardo, que estava no primeiro, né? Ele está em mais de dois turnos, né? Mas você tem aqui o Pascoal, que estava no primeiro, o Leandro, né, que também estava no primeiro, e o Yuri aqui, lembrando que é 8 horas, né, que tá falando aqui, ó, em turnos de 8 horas, né? Então, né, e às vezes você pode dividir esse turno, né? Tem igual, né, igual eu expliquei aqui, né? Você pode trabalhar parte desse turno, por exemplo, às 4 horas, né, em um shopping, né? Sei lá, Shopping do Cerrado. Aí depois você vai para o Buriti Shop, por exemplo. Tô chutando aqui, né? Então, a redução de pelo menos 15, né, profissionais utilizando em mais de uma atividade ou deixando a atividade sem funcionário alocado quando possível, né? Ou seja, nesse turno aqui eu coloquei o mínimo de pessoal que tenha expertise para trabalhar na subestação, né? Na função aqui de eletrotécnico e que tenha, né, o curso de CEP, né? Lembra? Tem a NR10 e segundo o anexo da própria NR10, né, o anexo 3, se eu não me engano, você tem também aquele segundo curso, né? Quando você faz pela primeira vez, o NR10 é 40 horas. Quando você faz pela primeira vez o CEP, também é 40 horas. Aí a reciclagem é de 2 em 2 anos, né? Estou fazendo aqui, relembrando aqui de segurança do trabalho, né? De 2 em 2 anos. Se acontecer um acidente, você vai fazer uma reciclagem. Se esse acidente foi motivado, né, por alguma, né, a razão foi alguma, ele deixou de observar alguma norma na parte, né, da elétrica, né, que é o curso de NR10 e por aí vai, né? Então, para eu não ter esse primeiro turma que provavelmente seria mais crítico, né? Para eu não ter, repetir esse mesmo pessoal aqui, eu coloquei uma equipe mínima aqui, ó. Só que o Yuri, ele tá nesse turno aqui, mas um deles aqui, ó, por exemplo, Leonardo, ó, tá Pascoal e Leandro, ó. Estão vendo que continuou o Leandro e o Yuri, e eu peguei dois que já estavam aqui, né? E coloquei, né, nesse turno aqui, né? Ó, a equipe de profissionais um, profissionais 2, né? Então, essa mesma lógica eu vou aplicando em cada equipe, né? Com os cursos aqui, ó. Por exemplo, ó, painéis de bombas, né? Com inversor de frequência, né? Que ele vai controlar a velocidade aí das bombas, aí, a velocidade de recalque, né? No domínio da frequência, né? Aumentando o bombeamento ou diminuindo, né? Fazendo esse controle aí. Então, precisa um cidadão que tem expertise de eletrotécnico e também do pessoal aí da manutenção, né? Ok, o bombeamento, elevatório de água potável, pessoal da eletrotécnica, da mecânica, né? Ele provavelmente vai o quê? No espaço confinado, então ele tem que ter o treinamento da NR33 e por aí vai, né? Ok, bombas elétricas, pressurização, a instrumentação, ó, ligado à automação, ó, é bombeiro hidráulico, mais o pessoal da automação, NR35 aqui, né? Então,
Eu fui montando aqui dentro dessa lista aqui, ó. Não vou abrir aqui, porque senão a gente vai demorar ainda muito mais. Ok, beleza. Agora, vou para cá aqui, que a gente vai discutir a atividade 3. Vou fechar aqui para não... Agora, folha de resposta da atividade 2. Vou jogar ela aqui dentro. Daí, pessoal, geralmente o pessoal utiliza, tem um software, o Microsoft Project, tem o pessoal que faz até pós-graduação, ou faz curso mesmo, né? Para dentro, né? Tem os diagramas lá na parte de gestão, diagrama de Gantt, junto lá, eles pegam diagramas aí da segurança do trabalho, né? Que é o método lá de Ishikawa, né? Que é essa aqui, ó, árvore. Esse diagrama de Ishikawa, você tem aqui um motivo aqui que causa o que dentro dos trabalhos aqui, ó, choque elétrico. Então, você tem a mão de obra, né, que aí, ou a causa que pode acontecer um acidente, uso inadequado de luva, que métodos, né, que você vai utilizar aí, se é aquela escada tipo marinheiro, você tem uma linha de vida, então você tem uma causa que mestre, que padrão, e daí você tem, né, questão de mão de obra, de métodos utilizados, que são as instruções técnicas, né, o POP, as máquinas que você vai utilizar para executar uma tarefa, e ela pode estar com um problema que vai ocasionar esse acidente aqui, né? O meio ambiente, né? Por exemplo, a iluminação adequada, você não vai enxergar à direita, você vai pôr a mão onde não é devido, né? Aí, ó, medidores sem certificação, por exemplo, o termômetro, não, o megômetro, quando você utiliza ele, se eu não me engano, é bienal ou é anual que você faz uma certificação com uma empresa especializada. Você pode ter o megômetro seu, né? Porém, você tem que estar acho que é de ano em ano, fazendo essa nova aferição. Então, se ele tiver com o certificado de aferição vencido, o que acontece? Você não consegue, né, uma aferição, né, assertiva, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, você vai o quê? Você vai ver dentro aqui do cronograma aqui e colocar as pessoas adequadas aqui para fazer, né, para fazer a tarefa aqui. Eu estou vendo aqui que já deu o horário aqui, pessoal. O que eu estou pensando aqui? Eu vou gravar um conteúdo a mais e aí eu vou falar sobre essa segunda atividade aqui, que já deu tempo aqui, né? E o pessoal, principalmente na parte da noite aqui, ele é mais incisivo, tá bom? Então, a gente falou do fórum, falou da atividade 1. Falta eu fazer um pequeno adendo aí na atividade 2, tá bom? Pablo, e aí a gente vai ter outra web aula Então, ou não, entrou a próxima vai ser da instalação do CEP. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um material a mais para essa última atividade que eu comecei a falar aqui, mas ela ficou breve, tá bom? beleza, Mas eu tranquilo, aviso vocês. Mas eu acredito que você já tem subsídio para fazer o fórum e fazer a atividade 1, tá? tranquilo. Beleza. Então já vou parar aqui, já deixar renderizado.